Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá Marília, estamos começando o programa Com a Bola Toda nesta quinta-feira. Vamos falar do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista, que tivemos início da rodada ontem com 3 partidas, complemento logo mais, teremos São Paulo e Santos jogando nesta quinta-feira. Vamos falar dos principais times e o mercado da bola. E principalmente vamos falar de Marília Atlético Clube, que conforme nós divulgamos ontem, com exclusividade aqui, Marília já tem novo treinador e novas novidades. É isso, Jorge? Boa noite. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, amigos telespectadores do Canal 4. A gente vai repercutir um pouco em relação à entrevista que eu fiz com o técnico Ricardo Costa ontem à noite, após o programa, já que a gente soube da informação à tarde. E à noite entrei em contato com o novo técnico do Marília, que mora em Campinas. E ele detalhou como é que foi esse acordo com o Marília Atlético Clube e o que ele pretende fazer em relação à pré-temporada, que deve começar no próximo dia 11 de fevereiro. Então a gente vai falar um pouco sobre o que o técnico Ricardo Costa disse. Também vamos falar de alguns possíveis reforços, porque tem jogadores que trabalharam com o Ricardo Costa em clubes recentes agora na Bezinha e que devem fazer parte do elenco do Marília para a disputa da competição em 2019. Amanhã devemos ter uma definição da Federação Paulista quanto aos clubes participantes do Campeonato Paulista da 4ª Divisão, que vai começar no dia 7 de abril. Hoje era o prazo final para alguns clubes que estavam com algumas pendências com a entidade, seja por conta de laudos técnicos de estádio ou algumas taxas e multas que não foram pagas em 2018. Hoje era o último dia de regularização sobre isso. Envolve também o Talentos 10, que é o representante de Marília e que deve mesmo ficar de fora da competição por conta da não renovação de concessão de uso do estádio Bento de Abreu. Então a gente vai falar sobre esses clubes, quem deve disputar a competição, como será a fórmula de disputa, até porque a federação, pelo menos que a gente tem informação de bastidores, até conversando com alguns dirigentes do Marília, o supervisor técnico José Luiz Todeskini, a ideia da federação é ter apenas 36 clubes, 6 grupos de 6. Essa é a ideia, mas há uma possibilidade de ir para 38 ou 39 e alguns grupos terem 7 agremiações cada, Então a gente vai passar um pouco do que deve acontecer aí nos próximos dias. Vamos falar da reunião do Conselho Deliberativo do MAC, que vai acontecer neste sábado a partir das 9 horas da manhã no estádio Bento de Abreu, talvez como principal assunto a regularização e a definição de fato de quem e quantos são os conselheiros do Marília, para terminar pelo menos esse mandato que vai até 2020. Enfim, a gente tem muitas informações para tratar no programa de hoje, E agradecendo mais uma vez ao pessoal que já conosco está nas redes sociais, o presidente do Conselho Deliberativo que já está em Marília, o Cristiano Gonçalves, o Crisão, o Matheus da San dando aqui o boa noite, também ao Anderson Mosquete e ao Bruno Marcondes. A todos, obrigado pela audiência. A gente vai falar muito de Marília no decorrer do programa. Vamos começar falando de rodada de ontem do Campeonato Paulista, nas mais diversas divisões, começando pela Série A3, já que tivemos rodada completa ontem, Jorge? Completa, e o Noroeste, rival do Marília, 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates. Está invicto, o time comandado pelo Betão Alcântara lá. Monte Azul bateu o São Carlos por 2-0. O Noroeste, conforme você citou, bateu o Olímpia por 1-0. O Grêmio Osasco perdeu em casa para o Desportivo Brasil por 3-2. O Rio Preto ganhou do Taboão por 1-0. O Batatais perdeu de goleada em casa por 5-0 para o Capivariano. Comercial 2, São Bernardo 1. Barretos 1, Audax 1. Gol do Audax, Matheus Marcondelli. Mais um gol. Segunda rodada consecutiva em que o marilense Matheus Marcondelli marca gol.
Quantos anos está o Marcondelli? Marcondelli está no limite da idade para Bezinha. Ele completa 23 anos nessa temporada. Poderia muito bem ser aí um grande reforço, mas eu acredito que até pelo contrato que tem com o Audax, dificilmente virá para jogar a Bezinha no segundo semestre, até porque o Audax Rio também joga a segunda divisão do Carioca e ele tem contrato lá. Uma pena, seria um baita de um reforço aí para buscar esse acesso maquiano para 3. O Velo Clube bateu o Primavera por 2-0. A classificação aponta a liderança do Velo Clube. É impressionante, Jorge, o Velo. 3 jogos, 3 vitórias. Aliás, 4 jogos, 3 e 4 vitórias. 100% de aproveitamento. 100% de aproveitamento, venceu os 4. Seguido pelo Desportivo do Brasil, que tem 10 pontos. O Noroeste é o 4º colocado hoje com 8. Lá na parte de baixo estariam sendo rebaixados, claro que é muito pouco o campeonato. O Olímpia, que não marcou nenhum ponto em 4 jogos realizados até agora. O Grêmio Osasco e o São Carlos, que fizeram apenas 1 ponto. Me parece que o Olímpia, informação até que eu tive, que eu soube até nas redes sociais, de que o Olímpia só montou um time mesmo para não perder por WO, viu, Ronaldo? Parece que será rebaixado. Uma pena, né? O ano passado já era para ter caído, né? Caiu o Mac no lugar do Olímpia, né? Se era assim, porque já não... Então, me parece que a situação tá bem crítica lá, já parece que em 4 rodadas já é o 3º treinador, algo assim. Nossa. Então, o Olímpia parece favas contadas para o descenso, pelo menos é o que tem de momento. Mas vamos aguardar, né? Como você disse, é pouco campeonato, ainda apenas 4 rodadas. Bom, na Série A2, o Água Santa bateu o 15 Piracicaba por 2-0. São Bernardo e Votuporanguense ficaram no empate de 1-1. Inter de Limeira e Atibaia ficaram no empate de 0-0. Penapolense e Juventus, empate de 1-1. Português Santista e Portuguesa, empate de 2-2. O Taubaté fez 4-0 em cima do Sertãozinho. O Linense empatou em casa com o Santo André em 0-0. E o Nacional, que poderá ceder alguns jogadores para o MAC e para a Bezinha, empatou em casa 0-0 com o Rio Claro. A classificação não tem nenhuma equipe com 100% de aproveitamento, mas o Água Santa está bonito lá, líder isolado com 10 pontos, querendo chegar aí no Paulistão, de volta ao Paulistão. E o Taubaté é o 2º com 9. Na parte de baixo, o Sertãozinho não marcou nenhum ponto em 4 jogos. Penapolense e Nacional da capital, apenas 2 pontos cada um. Bom, Ronaldo, só para destacar aqui, o Aleph Rafael está dando boa tarde, obrigado pela audiência, Marquino Fanático. O nosso amigo de imprensa, o Luiz Carlos Júnior, né, do Interior Esportivo, está dizendo aqui, ó, em relação ao Marcondelli, que a gente citou agora há pouco. Ele falou, creio que para o Marcondelli seja muito mais vantagem jogar a Bezinha de São Paulo do que a Bezinha do Rio de Janeiro. No ano passado, ele já atuou pela Série B do Rio no Audax, foi bem, quase subiu e não atraiu nenhum clube. Só que lá, assim, eu concordo que a Série B, né, a segunda divisão do Rio, ela não é comparável, por exemplo, com a Série A2 do Campeonato Paulista. Só que aí, ô Luiz, eu acredito que entre aqui jogar... Nós estamos falando em quarta divisão, aqui é a quarta divisão, né? Entre a jogar a divisão de acesso para a elite no Carioca e jogar a 4ª divisão paulista, eu acredito que não só a questão do Marcondelli, mas também de quem é o seu empresário, o dono dos seus direitos, que é o Audax, prefira que ele jogue o campeonato, né, lá do Rio de Janeiro, uma divisão de acesso, do que jogar a Bezinha pelo Marília. Para nós, MAC seria excelente. Marcondelli seria um jogador aí acima da média para a divisão, com certeza nos ajudaria muito, mas infelizmente eu não acredito que ele possa jogar aí a Bezinha pelo MAC após a disputa do estadual da Série A3 pelo Audax, a não ser que o contrato dele já esteja acabando, que eu acredito também que não esteja lá, é um jogador jovem ainda e que pode render frutos no futuro. Bom, pelo Campeonato Paulista da Série A, né, A1, ontem tivemos a vitória do Palmeiras 1-0 em cima do Oeste. Palmeiras fez para o gasto, né, Jorge? Temos o gol aí do Felipe Pires, aí podemos mostrar, Ronaldo? Felipe Pires, que veio da Alemanha, né? Do Hoffenheim da Alemanha, e fez o seu gol aí com alguns segundos do segundo tempo. 14 segundos do segundo tempo, né? Vitória magra do Palmeiras, mas... nesse começo de campeonato, com várias mudanças, dando rodada para os rodízio jogadores no elenco e tudo mais, eu acho que era o que o palmeirense esperava também. Claro que a cobrança vai vir na fase final, né, do Campeonato Paulista e até outras competições mais importantes, né? Nesse começo,
palmeirense já está bem satisfeito com o time, pelo menos somando pontos. Sim, temos o gol aí, Magrão? Se tivermos o gol, é só o gol, né, da partida. Se tivermos essa imagem, podemos então mostrar aí. Só dar um aviso para nós aqui. O fato é que o Palmeiras... Aí, ó. Não, aí é do Corinthians, Magrão. Aí, ó. Isso, aí. Agora sim, ó. Vamos mostrar aí. É o único gol da partida, né? O gol do Palmeiras. Saiu jogando errado ali no meio campo. O time do Oeste. Deu uma chifrada na bola. Né? E aí o Felipe Pires marcou o único gol do Palmeiras na partida. É o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras, né? A camisa do Verdão. O Palmeiras que em 4 jogos soma 10 pontos. Por enquanto está na liderança geral do Campeonato Paulista. É claro que espera o jogo hoje do Santos, né? O Santos que pode alcançar os 100% de aproveitamento hoje, né? Em 3 jogos já tem 3 vitórias e hoje à noite atua pelo estadual e pode chegar aí a 12 pontos. Mas o Palmeiras, dentro daquilo que se imaginava para um time que está ainda em fase de análise dos seus reforços e também de um posicionamento de um time principal para as principais competições. A Ponte Preta bateu o Mirassol por 3-0. Informações que eu tenho que já viu esse Mirassol jogar, Jorge, diz que esse Mirassol é fadado ao rebaixamento também, viu? São 2 vagas de descenso, né, Ronaldo? Eu acho que ainda dá para você recuperar. Dá. Mesmo sendo 16 equipes. Mas diz que é muito ruim o time. Eu acho que ainda dá para você recontratar, né? Apesar de você não poder realizar tantas mudanças assim, você tem um limite de inscrições, né? No Paulistão são 28, né? Você não pode realizar trocas, a não ser que haja uma lesão grave em que o atleta não possa mais atuar na temporada. O fato é que eu ainda acho cedo para tirar qualquer tipo de conclusão. Eu acho que o Mirassol tomou aquela goleada na estreia do São Paulo, né? 3-1, 4-1, né? Pro São Paulo, 4-1 para São Paulo. Depois acho que empatou com o Ituano. Apesar, o time pode ser muito ruim, mas eu ainda acho que não dá para cravar ninguém rebaixado, até porque muito campeonato pela frente. E como eu já disse antes, os jogos entre os times do interior, Ronaldo, são muito equilibrados. Tudo 1-0, 1-1, muito empate. Esse que resultado aí da Ponte Preta, a Ponte que nas 3 primeiras rodadas acho que tinha empatado 2, né? E perdido para o Corinthians, tinha só 2 pontos no campeonato. Venceu a sua primeira partida. Então, eu acho que esperar um pouco mais antes de ter alguma análise maior em relação ao Mirassol e qualquer outra equipe do interior que dispute o Paulistão. Isso vale para o Corinthians também, que tomou de 2-0 do Red Bull. Red Bull que deu asas, né, para o Tubarão. O Red Bull que ganhou, que empatou com o Palmeiras na estreia, né? E eu falei que era um bom time esse time do Red Bull. Sempre monta boas equipes, né? Porque tem dinheiro lá, tem um investidor alto, né? Tem gol aí, Jorge, do Red Bull? Tem. Temos os gols, Magrão. Podemos mostrar então? O Magrão não sei se vai querer mostrar, ele vai mostrar. Lá na Arena Itaquera, né? Os gols no segundo tempo. Agora o Corinthians tem que se emendar, Jorge, porque é um grupo difícil que ele tá, viu? Olha o Gabigol que aprontou ali. Ó. O Gabigol não, né, Ronaldo? O Gabigol não, o Gustavo. Gustavo. Eu acho, é claro que é um começo ruim, 4 jogos, né? 2 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Realmente é um começo ruim para um clube grande, que ainda não enfrentou nenhum clássico pela frente. Vai enfrentar agora sábado contra o Palmeiras, né? O problema é esse. Mas eu acho que também nada a se desesperar, Ronaldo. Corinthians sabe muito bem que se classificar e vai se classificar para o mata-mata, Corinthians. Vai, Jorge? Vai. Eu aposto o que você quiser. Aposto o que você quiser. Lá, hein? Corinthians se classifica e te digo mais. Até pela confiança, você tem muitos jogadores no elenco ainda, Ronaldo, que tem títulos dentro do clube. Isso dá uma experiência, né? Um salto na reta final, que é algo sobrenatural. Que outros clubes, muitas vezes até mais fortes, como não tem tantos jogadores identificados com a torcida, não tem tantos jogadores campeões no próprio grupo, pesa um mata-mata. E o Corinthians classificando para as finais é um favorito claro para conquistar o Campeonato Paulista, assim como o Santos, São Paulo e Palmeiras. O Corinthians hoje é o 3º colocado. O Bragantino tem 5, a Ferroviária tem 4, o Corinthians tem 4 e o Mirassol tem 4. Um detalhe, Bragantino e Ferroviária ainda jogam hoje, né? Eu acho que é nada para se desesperar. É claro que é para se preocupar, isso é fato. Só que o corintiano, acredito eu, que entenda também que alguns dos reforços estão chegando agora. É diferente a situação, né, do Corinthians, principalmente, né, do Santos, que estão ainda em processo de contratações.
Então eles ainda, os reforços estão chegando ou estão negociando e ainda precisam aprimorar a parte física. A partir do momento que todo mundo tiver já dentro de um padrão físico aceitável, os resultados virão. E mesmo que continue capenga algumas rodadas ainda, o Corinthians vai se classificar. E aí, quando tiver já na fase de mata-mata do Paulista, já vai estar numa outra condição física e aí vai poder brigar de igual para igual com todos. Novo Horizontino e Botafogo estão jogando. O jogo começou às 5h30 da tarde, mas ainda não está no intervalo, está 0-0. Jogam ainda São Bento e São Caetano, Bragantino diante do Santos, São Paulo, Guarani, Ferroviária diante do Ituano. Daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos falar que o Wagner Love pode estrear contra o Palmeiras. Essas e outras informações de Marília Atlético Clube, voltamos já. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. A Planet Limp é referência em limpeza terceirizada em todo o Brasil e maximiza seus investimentos em inovação, capacitação e controle de qualidade. Tudo isso para oferecer a seus clientes serviços especializados em limpeza comercial e pós-obra, diarista residencial, portaria, recepcionistas, copeiras, jardinagem, lavanderia e venda de produtos e equipamentos profissionais de alto poder de limpeza e rendimento. Consulte-nos 3422-1722. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda e depois da derrota de ontem do Corinthians e a apresentação no intervalo do jogo do Wagner Love, Jorge, hoje vem a confirmação, confirmação não, ele está inscrito no BID, né? É o Boletim Informativo Diário, e com isso está apto a jogar contra o Palmeiras no sábado, né? E eu acho que o Carille vai lançar o jogador, né? Porque não pode ficar esperando também, né, Jorge? Eu não sei como é que está a situação física dele, né? Tudo bem que ele estava na temporada jogando lá na Europa, na Turquia, né? Mais precisamente no Besiktas, só que ele já de algum tempo vinha com um imbróglio em relação ao clube
que estava devendo os salários, tanto que ele conseguiu uma rescisão amigável lá com o clube turco, que está passando por uma situação financeira bastante complicada. Eu não sei se nesse período ele estava treinando, Ronaldo. Sinceramente, eu não sei. Mas ele vinha, pelo menos, atuando na temporada, pelo menos até dezembro ali. Acredito que ele vinha jogando, né? Novembro, onde teve a paralisação da temporada. Agora, eu não sei qual é a situação física. Eu acho que se ele tiver pelo menos com uma condição de jogar 45 minutos, acho que seria uma boa, pelo menos, levá-lo para o banco de reservas, né? Seria uma opção interessante para o Carille. Tem um clássico pela frente. Talvez nesse momento, pelo fato do Corinthians estar tentando encontrar ainda um time, porque a gente faz a comparação com o Palmeiras, Ronaldo. O Palmeiras, ele faz o rodízio na equipe, mas ali você tem várias opções de alto nível, você escala o time A, B ou C até, e o time mantém um padrão elevado. O Corinthians faz o rodízio para o Carille ainda encontrar a melhor formação. É diferente até do que o Filipão vem fazendo com o Palmeiras e o Carille com o Corinthians. O Carille está tentando encontrar a melhor formação, o posicionamento de cada jogador, se o Gustavo pode ser jogado de centroavante, o Bocelli pode jogar de lado, se o Wagner Love vai jogar de centroavante ou de lado. Ele está encontrando essa cara. E tentando encontrar essa cara tem dificultado nos resultados. E justo você pegar o Palmeiras, que dos grandes do futebol paulista é o time hoje mais encaixado, né, que tem hoje a situação mais entrosada, vamos dizer assim, realmente vai ser um teste bastante complicado, porque se talvez você pegue mesmo o Santos nessa boa fase, ou pegue o São Paulo, talvez o Corinthians pudesse equilibrar um pouco mais, mesmo ainda não tendo a sua cara ideal. Agora pegar o Palmeiras já logo de cara, e o jogo ainda no Allianz Parque ainda... É um jogo que eu acho que o corintiano está pensando aqui. Ele não vai se manifestar, lógico, vai falar, olha, se empatar o jogo já está bom demais, viu? Sem dúvida, também acho. Bom, se o Wagner Love não estrear no jogo contra o Palmeiras, ele com certeza estreia pela Copa do Brasil no próximo dia 7 contra o Ferroviário do Ceará. E o Corinthians ainda tem 4 vagas abertas na lista principal do Paulistão. Do atual elenco, o Cleison tem vaga praticamente garantida, e só não foi inscrito ainda porque está se recuperando de dores no joelho. Restam ainda o goleiro Kaique, que deve ficar de fora, o volante René Júnior, que está lesionado, o meia Marquinhos e os atacantes Sérgio Dias, que está lesionado, e o Romero, que vive esse imbróglio contratual. O Corinthians vai arrastar essas últimas inscrições para o Paulistão, até porque a partir da segunda fase você pode realizar 4 trocas, se eu não estou enganado, né? Acho que é 3 de linha e um goleiro, ou à vontade as 4 substituições. Então é natural que o Corinthians segure a situação de alguns atletas. Acho que é do Romero, na minha opinião, observando de fora toda a situação, eu acho que o Romero já não tem mais clima para ficar no Corinthians. Eu não entendi até por quê, viu, João? Eu acho que de um jeito ou de outro ele vai sair do clube, se negociado, se por empréstimo, se com um contrato rescindido. Eu acho que o Romero não tem mais clima no Corinthians. Então o Timão está observando bem, até alguns jogadores lesionados ainda, para não queimar, de repente, uma inscrição com um atleta que tem uma lesão que não possa mais atuar nessa primeira fase. Uhum. Bom, o São Paulo joga daqui a pouco contra o Guarani de Campinas no Pacaembu, porque o Morumbi está em reformas. E um detalhe importante também, Jorge, que o Hernanes está relacionado para esse jogo, né? Não sabe se entra jogando ou é uma opção. Agora, o São Paulo tem que dar rodagem para o atleta, porque joga agora, joga no fim de semana e no meio de semana já tem Libertadores da América. Ele tem que pegar ritmo de jogo também, né? Eu acho que a questão com o Hernanes, eu acredito, né? Uma suposição, que o Jardine vai iniciar com o Hernanes no banco de reservas e no final de semana ele já vai fazer um teste como titular para saber a condição física para o jogo contra o Talheres lá na Argentina. Eu acredito nisso, mas é claro que a gente não sabe, não acompanha o dia a dia do São Paulo. O fato é que a gente já comentou isso aqui ontem. Há uma pressão por parte, principalmente da torcida, para que o Hernanes estreie logo, não só pelo fato do jogo da Libertadores, mas pelo desastre que foi o clássico contra o Santos, né? Não por conta da derrota em si, mas pela apresentação pífia que o São Paulo teve na partida realizada no Pacaembu. Então, muitos apostam que o Hernanes possa dar um salto de qualidade ao São Paulo nessa equipe. Sinceramente, eu não sei.
Ele tem qualidade para isso, mas talvez o São Paulo precise ter um time um pouco mais veloz, principalmente para sair em contra-ataque. Mas o fato é que o que aconteceu no Clássico tem influenciado muito e pressionado demais o Jardine a relacionar o Hernanes. Talvez, se não tivesse perdido para o Santos, tivesse empatado ou feito uma boa apresentação e perdido de 1-0, talvez o Hernanes fosse realmente só utilizado no final de semana pelo Paulistão e aí sim, para já utilizado de forma efetiva contra o Talheres na Argentina. Mas a pressão está nas costas do treinador do São Paulo, que já vai ter uma pedreira, vai ter um grande teste no meio da próxima semana. O São Paulo está na fase pré-Libertadores, pega o Talheres da Argentina, né? O primeiro jogo na Argentina, depois em São Paulo, e depois ainda tem uma outra fase da pré-Libertadores que provavelmente enfrentará o Júnior Barranquilla da Colômbia, até depois chegar numa fase de grupos onde terá, se avançar, né? River Plate e Internacional de Porto Alegre. Então a missão não é fácil. Já logo no começo da temporada o Jardine já tem uma pressão imensa nas costas. Não só por conta disso, mas até por já há 7 anos o São Paulo não conquistar nenhum título, né? Então a pressão ela é redobrada por conta dessa escassez de títulos. O São Paulo está sendo procurado pelo Ajax, aí que tem interesse no zagueiro, o Igor Gomes, de 19 anos, que está disputando pela seleção brasileira o Sul-Americano Sub-20. Só que o Jardine gosta muito desse jogador. Além do Jardine, quem é fã do atleta também é o próprio Raí. Então, Ronaldo, o São Paulo vendeu um zagueiro recentemente, né? Tuta, né? Que foi campeão da Copa São Paulo Júnior, né? Dessa mesma geração. Foi vendido para o futebol alemão, né? Acho que é pouco mais de 8 milhões de reais. Tem essa agora do Igor Gomes, o zagueiro, pelo menos que se falam pelos lados do São Paulo, que vai integrar aí o grupo profissional, é o Alce, né? Que é um zagueiro mais promissor, que estaria talvez mais pronto da base para já poder ganhar espaço no profissional. Então o Igor Gomes também é outro jogador importante, mas talvez, dependendo da proposta financeira, o São Paulo possa liberar o jogador, aí, o jovem jogador, por ter outras opções também na base para esse setor. Só aproveitar, Ronaldo, mandar uns abraços aqui para o nosso amigo Alex Silva da imprensa, o Wilson Miranda, o Alexandre Lopes, o Bruno Pereira, o Eduardo Sola Arena Júnior, o Wilson Gino e o Zé Gonçalves. Muito obrigado a todos pela audiência. Um abraço a todos eles. Vamos falar do Santos também, Jorge. O Santos, que tinha interesse em contratar o Cueva, ex-jogador do São Paulo, que estava no futebol russo, não vai poder contar com o jogador não, porque ele foi negociado ontem com o Independiente da Argentina. São Paulo que vendeu ele no ano passado para o Krasnodar, né, da Rússia, vendeu por um bom valor, acho que quase 40, 50 milhões de reais. O Cueva, Ronaldo, ele até se assemelha um pouco, a característica dele com a do Soteldo, né, que o venezuelano que o Santos contratou recentemente, né? Claro que ainda precisa mostrar um pouco mais o venezuelano, mas são jogadores com até a mesma característica, né? São baixinhos, rápidos, habilidosos, né, que gostam não só de jogar como um meia pelo centro, né, mas pelas laterais. O Cueva, o grande problema do Cueva, Ronaldo, é controlar o ego dele. Ele é bom jogador? Eu acho ele bom jogador. Só que no São Paulo ele já achava que era indiscutível. E era um jogador que fazia bons jogos, mas também ficava apagado em várias rodadas, né? Então, é um jogador interessante. Não sei quanto o Santos investiria pelo Cueva. Trocar aí o futebol brasileiro pelo Independente da Argentina, não sei se é um bom negócio para o Cueva, mas o fato é que se ele entrar no Independente e o clube talvez entender que ele é o cara do time, ele possa render bastante. Se talvez ele tiver que rivalizar com alguém, o protagonismo, ele possa dar problema como aconteceu no São Paulo. Ok, e pelo lado do Palmeiras, grande Palmeiras, aliás, antes do Palmeiras, quem está interessando também ao Santos é o Camilinho, aí jogador do MAC, né, que está na reserva do Inter de Porto Alegre, e o técnico Sampaoli já deu o sinal ok para tentar a sua contratação. É um jogador que despontou no Botafogo, né? Fez uma boa temporada no Botafogo. Clubes, né, como até o Corinthians teve interessado no Camilo, não deu certo. Ele acabou indo parar no Internacional, teve algumas boas partidas, mas foram poucas no Inter, perdeu espaço. Esse ano foi até cogitado a volta dele para o Botafogo. Eu acho que é um jogador que poderia ser melhor aproveitado, mas também reconheço que há pelo menos 1 ou 2 temporadas de que é um jogador que não
não tem mais o protagonismo que teve anteriormente. Mas é um jogador que você pode recuperá-lo. Acho que tem uma característica interessante, tem muita qualidade de passe, é um jogador que se movimenta bastante, com estilo Sampaoli, né, de muita movimentação e qualidade no passe, onde o técnico argentino preza muito por isso, né, com a bola nos pés. O Sampaoli quer um time que valorize a posse da bola, né, que tenha as ações do jogo e não fique apenas apostando em contra-ataques. Então é um jogador que pode se encaixar. Tudo depende aí da realidade financeira, né, de quanto o Santos pode oferecer e de quanto o Camilo também quer, né, porque no Inter acho que ele não tem mais muito espaço lá para continuar a temporada, não. Pelo lado do Palmeiras, o Moisés foi bem como volante contra o Oeste, Jorge, e já vira uma possível alternativa para o Filipão caso o Bruno Henrique seja negociado com o futebol chinês. Lembrando que o Bruno Henrique treinou e vai jogar contra o Timão no sábado. Bom, Ronaldo, o Moisés é um jogador de uma versatilidade incrível, né? Ele pode ser tanto um meia quanto um volante, ele tem qualidade muito boa para as duas funções, ele já demonstrou isso no Palmeiras. É claro que o Bruno Henrique, o ano passado, teve uma temporada artilheira, né? Fez muitos gols e gols importantes em Libertadores, Campeonato Brasileiro, então é um jogador imprescindível. Mas o Moisés tem funções e características semelhantes à do Bruno Henrique, então eu acho que o Palmeiras não perde muito, eventualmente negociando mesmo o Bruno Henrique com o futebol chinês. Acho que o Palmeiras tem muita qualidade no meio de campo, pode transformar eventualmente o Lucas Lima também num segundo volante. Tem jogadores para isso, tem o venezuelano Guerra que nem foi inscrito, você tem gente boa no meio campo. Então acho que o Bruno Henrique é um jogador importante, mas eu acho que não é insubstituível dentro do que o Palmeiras tem nesse elenco. Ok, nós vamos indo para o intervalo comercial. Na volta nós vamos falar aí sobre Marília Atlético Clube, Talentos 10. Agora, informação que chega em relação ao mercado da bola, o Barcelona confirmou a contratação do lateral direito Emerson, do Atlético Mineiro, por 50 milhões de reais. Ele que saiu, parece que da Ponte Preta por 5 milhões, uma coisa. E ele está jogando o Sul-Americano Sub-20, né? E me parece que o Barcelona contratou para emprestar para um time do Campeonato Espanhol, para ele ganhar rodagem, né? Vai emprestá-lo para um time da Espanha, não me recordo agora o nome, e vai emprestar para o jogador ganhar essa maturidade, né? Para já se adaptar e eventualmente ser aproveitado no próprio Barcelona. Ok, intervalo comercial. Na volta, o assunto, portanto, serão os assuntos locais e sobre o novo treinador, né? É o Ricardo Costa. Ricardo Costa é nome de jogador, né, Jorge? Ricardo Costa. Ricardo Costa é o novo treinador do Marília. A gente vai passar um pouco da entrevista que ele me concedeu ontem à noite, né, em relação à pré-temporada, a preparação e o que ele pretende com o Marília, né? Ele que vai ser anunciado oficialmente na próxima segunda-feira, às 10 da manhã, e a pré-temporada deve ter início no dia 11 de fevereiro. Então a gente vai falar um pouco o que o Ricardo Costa acabou explanando sobre o acerto com o Alviceleste, e a gente vai falar da Bezinha, que amanhã a federação deverá divulgar de forma oficial quantos e quais serão os participantes, né, da última divisão do futebol paulista, que começará no dia 7 de abril, já que hoje era o prazo final para que aqueles clubes que participaram do arbitral e estão com alguma pendência com a entidade possam resolvê-las para poder participar da competição. E a gente vai falar também da reunião do Conselho Deliberativo do MAC, que acontece neste sábado na Secretaria do Abreuzão. Depois do intervalo comercial, essas e outras informações. Voltamos já. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita.
Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais. Uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda e o nosso parceiro aqui, o Bruno Marcondes, está falando que o lateral que o Barcelona contratou, o Emerson do Atlético, ele vai emprestar para o Betis lá da Espanha. Mandar um abraço para o nosso querido Gastão Pinheiro Júnior, que está nos acompanhando via Facebook. Pois não, Jorge? Bom, ontem a gente divulgou a informação aqui, né, da contratação do técnico Ricardo Costa pelo Marília, né, um treinador que a gente até passou o currículo, né, muita gente já foi até pesquisar, inclusive. 2 acessos nos últimos 3 anos na última divisão do futebol paulista, em 2016, campeão da Bezinha com a Portuguesa Santista, em 2017, vice-campeão com o Esporte Clube São Bernardo. E o ano passado, comandando o São José Esporte Clube, chegou até a semifinal e foi eliminado pelo Comercial aos 47 do segundo tempo. E o Comercial foi para a final e, consequentemente, ficou com o acesso e o São José bateu na trave nessa situação. Então, é um treinador que já acostumado com essa divisão. E a gente passou aqui essas informações e após o programa entrei em contato com o Ricardo Costa, ele que mora na cidade de Campinas, né? E perguntei como é que foi o acerto com o Marília. Ele disse que já na quinta-feira da semana passada, disse que já houve uma ligação para ele por parte do Eduardo Nascimento, que é o novo diretor-geral de futebol do MAC. Houve um primeiro contato e que na sexta-feira o Eduardo foi até Campinas para conversar pessoalmente com o treinador. A princípio, eles deixaram a situação bem encaminhada para um acerto. E na última segunda-feira, o Ricardo Costa esteve aqui em Marília, né? Acabou driblando a gente aí, né? O pessoal da imprensa, mas esteve aqui em Marília, conheceu as dependências do estádio Bento de Abreu e já nisso, já assinou seu contrato com o Alves Celeste, né? Assinou o contrato e tem sua apresentação marcada para segunda-feira, né? Próxima segunda-feira, às 10 horas da manhã. Então, ele disse que ficou muito feliz com o acerto, né? E principalmente pelo projeto apresentado a ele em relação à Bezinha. Ele disse, olha, Jorge, eu já trabalhei com times para subir nos últimos anos, né? Então, eu não aceitaria uma proposta se não fosse com um time com condições para brigar pelo acesso. Então, o que foi me passado em termos de orçamento, né? Ele não falou números nem nada, mas em termos de orçamento e planejamento, um time para brigar, para subir. Então, eu fiquei muito satisfeito. E é claro, além de, né, ser um clube extremamente tradicional, com uma torcida grande, e ele falou, talvez o MAC seja o clube de maior expressão na Bezinha desse ano, né? Então, tudo isso me motivou a trabalhar no Marília, né? Ele tem apenas 37 anos, né, Ronaldo? Uma carreira ainda no início, apesar de já ter comandado em 2009 o Velo Clube na Bezinha, comandou o Rádio Mococa em 2012, 2013, em 2015 o Esporte Clube São Bernardo e aí daí para frente Portuguesa Santista, São Bernardo e São José nesta última divisão do futebol paulista. Então, chegada na segunda-feira e provavelmente a pré-temporada comece na outra segunda-feira, né, dia 11, já então com o início, a largada dos treinamentos para a disputa da Bezinha. Bom, eu perguntei para ele em relação ao que ele pretende em relação a elenco para a disputa da Bezinha. Ele falou, olha, a gente no dia 11, né, nesses primeiros dias, nesse início eu quero trabalhar aí com 60% a 70% do elenco,
No caso, esses são 26 jogadores, né, Ronaldo? Pouco mais aí de 16, 17 atletas, mais alguns jogadores da base também para composição e para realizar um início de preparação, né? 60% a 70%, ele falou. E as outras vagas restantes, né, os outros 40% ou 30% das vagas, ficarão para jogadores que estão disputando os estaduais, né, de divisões superiores, no caso a Série A2, Série A3, ele falou até outros estaduais, ele até citou, olha, Minas, por exemplo, tem jogadores sub-23 muito fortes, né, então vamos ter várias opções de mercado, né, após o término dos estaduais, então eu vou deixar um bom número de vagas para poder contratar esses jogadores que farão a diferença dentro desse elenco. Sobre a categoria de base do Marília, Ronaldo, os atletas que disputaram a Copa São Paulo e poderão entrar naquela lista B. Para quem não sabe, a lista B é uma segunda lista, porque a federação só vai permitir a inscrição de 26 jogadores. E a lista B, ela é formada por atletas da base do próprio clube que tenham vínculo pelo menos nos últimos 6 meses e que tenham jogado pelo menos uma competição oficial de base. No caso, todos os jogadores do MAC que jogaram a Copa São Paulo Júnior estão enquadrados nessa lista B. E aí, é claro, para utilização. Ele falou, olha, a princípio eu vou utilizar todos para treinamento, né, até porque são jogadores do clube, se eles permanecerem, vou utilizar todos. E aí poder pensar alguns atletas que possam realmente, de fato, agregar dentro do clube. Então, ele falou que vai observar esses atletas e que quer que todos, né, que possam estar à disposição da base já possam iniciar a pré-temporada, que deve começar mesmo no dia 11. Lembrando que ele não vai poder contar com o artilheiro do Maquinho na Copinha, né, o Lucas Santos, o Lukaku. Que é o único que eventualmente poderia ajudar. Eu acho que tem outros, talvez assim, pensando num time titular, né, pensando para brigar por uma posição titular, né? Concordo. Os outros têm outras opções aí, o Meia Eduardo, mas aí mais para composição de grupo, né? Pelo menos na minha visão também, né? E outros jogadores aí que podemos destacar. O fato é que ele ficou muito empolgado com esse acerto com o MAC, né? Por toda a visibilidade, né? A grandeza que o Alves Celeste tem, mesmo que nos últimos anos tem enfrentado aí uma série de rebaixamentos, crise financeira e tudo mais. E eu acredito que ele tem a noção também, Ronaldo, que ele virá para um clube em que tem uma repercussão muito grande da imprensa, né? A gente sabe que aqui em Marília, né, temos 3 programas de esportes, né, em TVs fechadas, você tem as rádios, você tem os jornais, então é uma visibilidade diferente de você comandar um São José, com todo o respeito, né, o São José, de comandar o Esporte Clube São Bernardo, de comandar a Portuguesa Santista, é um patamar diferente em termos de visibilidade, né? O Marília, ele te dá uma projeção muito maior. Se você eventualmente é campeão com o MAC, Ronaldo, é uma visibilidade totalmente diferente de você ser campeão com uma Portuguesa Santista, né? Com todo o respeito. Então, o Ricardo Costa vem para fazer esse trabalho aqui no MAC. Em relação à comissão técnica, perguntei a ele, né, se ele vai trazer todos os seus componentes, e ele disse que sim. O irmão dele, que é o Edmar Costa, será o seu auxiliar, que vem trabalhando junto com ele nos últimos clubes. O preparador físico, ele disse, olha, não vou anunciá-lo ainda, também vem trabalhando comigo, não vou anunciá-lo ainda, por conta de ele estar com alguns problemas particulares. Se de repente eu não puder contar com ele, vou atrás de uma outra opção também que se enquadre no meu perfil de trabalho. Preparador de goleiro será o Wagner Miller, que também tem acompanhado o Ricardo Costa nos últimos anos. Então, é basicamente isso, Ronaldo. Ele vai trazer a comissão técnica, vai iniciar o trabalho. Daniel Sabino mesmo não deve continuar no Marília Atlético Clube, né? Talvez buscando outros ares, até mesmo em outras áreas, né? O Daniel Sabino, o fato que não será aproveitado, e acredito eu que a comissão técnica também, né? O auxiliar Alceu, tem o Dalto Casagrande também, preparador físico, tem o Guilherme Silva, né? O Sorriso, preparador de goleiros. A gente não sabe o que vai ser aproveitado aí, até mesmo pensando numa categoria de base. Só para lembrar que o MAC, pelo fato de ter caído para a Bezinha, não vai disputar o Campeonato Paulista Sub-20 da primeira divisão, que deve começar entre abril e maio. E sim o da segunda divisão, que terá início somente no segundo semestre. Então, a questão da base ela vai ficar um pouco estacionada nesse momento, né, para aproveitamento dos jogadores sub-20.
Bom, antes de falarmos do treinador aqui, só dizer que o Novo Horizontino abriu o placar contra o Botafogo de Ribeirão Preto, está 1-0, estamos aí quase no final já da partida. Em relação ao treinador que nós anunciamos ontem aqui, Jorge, tem um perfil realmente vencedor. E eu disse e reitero aqui que começa bem essa nova fase do Alves Celeste, desculpa, porque o treinador que já nas últimas 3 temporadas dirigiu essas 3 equipes durante o ano inteiro, né? Porque você começa e se você chega nessas fases maiores, você disputa o ano inteiro. Então, ele conhece os 45 ou 40 ou 36 estádios onde vai jogar o Marília no ano, provavelmente nesse campeonato. Isso já é um fator importante. Ele já conhece o perfil de cada torcida. Se a torcida costuma comparecer, se costuma pegar no pé, tem dificuldade para trabalhar. Ele conhece todos os jogadores dessa divisão. Ele já enfrentou todos. Praticamente todos, né? Pelo menos os principais, vamos dizer assim, né? Sim. Como é um campeonato regionalizado, mas você enfrentou os principais, né? Aqueles que chegaram até as últimas fases. E como é 23 anos, ele já conhece de tudo. Talvez não conhece os que têm 19, 20 agora, que estão chegando, mas a maioria, aí ele conhece. Então é importante da carta branca para ele trazer os jogadores que ele conhece para essa divisão. E é o que vai acontecer, Ronaldo, e até em meio a isso, eu falei para ele em termos de nomes, se ele já tem nomes para indicar, ele meio que despistou sobre o assunto, ele falou, olha, semana que vem vou estar aí, vou começar a entrar em contato com os jogadores, mas lógico que ele já está trabalhando. Eu acredito, Ronaldo, que, como ele, para quem não sabe, né, ele estava no comercial de Ribeirão Preto, fez toda a pré-temporada para a disputa do Campeonato Paulista da Série A3 e foi mandado embora, foi demitido depois de uma rodada. Perdeu em casa para o Noroeste de 1-0, já na estreia, e depois foi mandado embora por uma questão até política. Lá tem o presidente, tem o gestor, o presidente queria que ele ficasse, o gestor não, e aí no final das contas manda quem põe o dinheiro, né? Então o gestor, no caso, mandou ele embora, ele acabou saindo com uma rodada. Eu estava observando, Ronaldo, os jogadores inscritos na Federação Paulista do Comercial, e o único que eu vi com idade de 23 anos e que vem acompanhando já o Ricardo Costa nos últimos times é um atacante que provavelmente estará na lista dele quando terminar o estadual. Ele chama Eric Bessa, tem 22 anos, é nascido em 1996, né? O último ano de bezinha dele. Ele estava no Comercial e jogou nos últimos 2 times com o Ricardo Costa. Jogou no São José, chegando até a semifinal da Bezinha do ano passado, e o ano retrasado foi vice-campeão com o Ricardo Costa no Sport Clube São Bernardo. Então, eu acredito que é um nome que, se não tiver nenhuma proposta melhor de uma outra divisão superior, é um nome certo para que venha vestir a camisa do Marília. Lembre-se desse nome, Eric Bessa, 22 anos, atacante, que está no Comercial jogando a Série A3. Será que é bom a Bessa, Jorge? Vamos esperar, né? Espero que sim. Me parece até pela característica... Você não entendeu Bessa, né, Jorge? A Bessa, né? Bom a Bessa, né? No caso, Ronaldo, eu não me parece ser um jogador centroavante, né? Fazedor de gols, mas me parece ser mais um atacante de lado, até pela característica que eu vi do atleta, né? Pelo menos as informações de matérias. O fato é que ele vai trazer muitos jogadores, pode ter certeza, Ronaldo, que já estão acompanhando com ele, de São Bernardo, São José, de Português Santista, acho que não, porque já há 3 anos talvez a maioria já não tenha mais idade para isso. Mas das 2 últimas temporadas pode ser feito um mapeamento aí que ele vai trazer, acredito eu, bastante gente que já trabalhou com ele, porque é um treinador que consagrado nessa bezinha, né? Apesar de pouca idade, já consagrado. Outro detalhe também, Jorge, a gente tem informação que várias equipes aqui da região estão com dificuldades e tem até amanhã apenas para poder registrar, né, vamos dizer assim, a questão das equipes, né? Na verdade, resolver as pendências com a Federação Paulista, né? Tivemos o Conselho Arbitral na última terça-feira, na sede da Federação. Pelo menos as informações extraoficiais dão conta de que 42 ou 43 times estiveram presentes para participar da bezinha. E desses 42 ou 43,
8 deles estão com algum tipo de pendência na federação. E vários deles aqui da região. Por exemplo, que tipo de pendências? Principalmente a questão de laudos técnicos dos estádios, né, que precisam estar atualizados, a federação não abre mão disso, ou no caso alguma multa ou uma taxa que não tenha pago em 2018 para a federação. Então eles precisam resolver isso. O prazo dado pela federação, né, de forma até oficial, foi até hoje. Então a gente espera que amanhã a federação já possa anunciar pelo menos quem e quantos são os participantes da Bezinha de 2019. Entre eles, você citou, né, o Talentos 10, que a gente já comentou aqui, vem falando já há muito tempo, que não terá a concessão renovada para disputa aqui em Marília, né, e com isso não pode se transferir para outra cidade, a não ser que pague uma taxa de transferência de 800 mil, e convenhamos, não acredito que o Talentos 10 fará isso, nem esse ano, nem nos próximos anos. E tem o Oswaldo Cruz também, que eu não sei qual é a pendência. Eu sei que não é o estádio, porque o estádio recebeu recentemente a Copa São Paulo. Então, já está com os laudos atualizados. O Assisense também estaria com dificuldade. Mas o Assisense também não é o estádio, porque recebeu a Copa São Paulo. O Assisense me falaram que não, Ronaldo. Na verdade, é o Oswaldo Cruz e o Talentos 10 e os 2 times de Catanduva. Catanduvense e o Catanduva Futebol Clube, mas aí é por conta do estádio Silvio Salles não estar com os laudos técnicos atualizados. Amanhã talvez a gente tenha uma resposta da federação, dos clubes participantes. Uma possível novidade que não estava o ano passado, né, e que estava inclusive inativo, é o União Suzano, que pode voltar aí, que deve voltar ao profissionalismo, e um clube que também está com uma pendência e tenta participar da competição é o Real Cubatense, de Cubatão. Real Cubatense. Então são algumas das equipes, né, várias participaram. A tendência, como eu disse no início do programa, a federação, eu conversei com o Zé Luiz Todeschini, né, que é o supervisor técnico do Marília, e ele me disse que a federação gostaria de uma Bezinha com 36 clubes, 6 times em cada grupo, né, 6 grupos de 6 equipes, sendo que dentro dos grupos jogariam em turno e retorno, e os 4 avançariam para a segunda fase, que ainda seria regionalizada. Aí depois, a partir da terceira, uma nova fase de grupos, mas aí já através de sorteio para definir, e depois quartas de final, semifinal, e aí a decisão. Essa é a ideia, mas talvez tenhamos mais do que 36, 37 ou 38, né? A federação é que vai definir amanhã, talvez, essa questão das equipes participantes. E só para encerrar nosso programa, a gente vai falar amanhã com mais detalhes, porque no sábado acontece de fato a reunião do Conselho Deliberativo do Marília, entre os assuntos da pauta, né? A questão da regularização, né? E a regularização e, de fato, conhecermos quem e quantos são, de fato, os conselheiros do Marília, né, que fazem parte do Conselho Deliberativo, se são 31, que é o máximo que pode ter, se são menos que isso. A gente vai saber amanhã, pelo menos foi o que antecipou aqui para nós o presidente do Conselho Deliberativo, o Cristiano Gonçalves, o Crisão. Esse é um dos assuntos da reunião do Conselho, e acredito eu que a apresentação do Eduardo Nascimento como diretor de futebol e talvez o possível encaminhamento, já o início de um encaminhamento para que o Eduardo faça parte do quadro associativo e eventualmente se torne um conselheiro do MAC no futuro. Não só ele, quanto outros que ele possa indicar para o Conselho. Sim, né? Sim, existe aí uma possibilidade muito grande de que novos membros comecem a fazer parte, talvez não de imediato do Conselho Deliberativo, mas num futuro bem próximo, já pensando numa eleição em 2020. Só dar um alô aqui para o Bruno Pereira, que ele está falando que os 2 clubes de Catanduva, segundo o futebol interior, o estádio Silvio Salles, está liberado. Foi Jorge? O que eu citei, né? Até entrei no site da federação, você olha lá os estádios que ainda não estão com todos os laudos atualizados. O Silvio Salles em Catanduva é um deles. Mas segundo está liberado. Está liberado? Os 2 times. Talvez não tenha dado baixa ainda no site da federação. E eu acredito que vai disputar, até porque o Catanduva Futebol Clube, que tem como técnico José Macena, já está se preparando há um bom tempo, né? Não tem sentido eles já estarem se preparando e contratando e não ter a garantia do estádio liberado. Tem algum abraço? Hoje segue, Ronaldo. Sem os abraços, a gente foi falando já aqui ao longo do programa. O programa Com a Bola Toda vai ficando por aqui, retornando ao vivo amanhã às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.